em grandes gotas de sangue, que até hoje a ciência, a medicina não conseguiu desvendar esse mistério, e nem vai conseguir, irmãos. Quando Jesus ali orou, o seu suor se transformou em gotas de sangue. Mas Jesus ali orou 3 vezes ao Pai, e uma daquelas vezes Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, meus irmãos, hoje nós somos crentes em Jesus, somos presos do Senhor, como disse Paulo aqui no versículo 1: rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Paulo estava levando esta palavra para a igreja de Éfeso, ensinando a igreja naquela época que os irmãos, que a igreja andasse na vocação com que foi chamado. Então, irmãos, se Deus te chamou para pregar, pregue. Se Deus me chamou para cantar, cante. Se Deus me chamou para orar, ore. Se Deus me chamou para ser regente do conjunto, reja o conjunto. Se Deus me chamou para ser dirigente de ciclo de oração, seja dirigente do ciclo de oração. Permaneça na vocação com que for chamado. Aleluia. Só nunca saia da vontade de Deus. Glória a Deus. Porque quando saímos da vontade de Deus, nós vamos pagar um preço. E muitas vezes esse preço é caro. A gente sofre, a gente padece, porque saímos da vontade do Senhor. Mas nesta noite, como Paulo aqui nos ensina, devemos permanecer na vocação com que fomos chamados, obedecendo a palavra de Deus, obedecendo as instruções da Bíblia, o mandamento da Bíblia, a doutrina da Bíblia, porque eu costumo dizer, meus irmãos, que a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela ensina a doutrina bíblica. Aleluia. É a palavra do Senhor. E eu sempre lembro, irmãos, é por isso que cada crente tem uma Bíblia. E vamos, irmãos, saber de uma coisa: hoje a facilidade é muito grande, temos Bíblia no celular, mas não vamos, irmãos, se apegar a isso. Vamos comprar. Se você não tem Bíblia, se não pode comprar, comece a orar para Deus abençoar e usar alguém que tenha condição de lhe dar uma Bíblia de presente, para você trazer uma Bíblia para a igreja, porque a Bíblia é a arma do crente. E é por isso que cada crente usa uma Bíblia. Por quê? Porque confere o que está sendo pregado no púlpito da igreja. Se eu pregar aqui e falar algo fora da Bíblia, você vai saber que eu saí fora da Bíblia. Por quê? Porque você está com a Bíblia na mão, conferindo a palavra que está sendo pregada. Então, meus irmãos, vamos permanecer na vocação com que fomos chamados. Aí Paulo nos adianta, irmãos. Você foi chamado para a vocação, seja ela qual for. Agora cumpra essa vocação com toda humildade e mansidão. Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então, meus irmãos, a humildade, a mansidão, Jesus nos ensina na sua palavra, e ele deixou exemplo na palavra. No capítulo 13, versículo a partir do 1 do Evangelho segundo João, Jesus ali está na grande ceia ali com os discípulos, e a Bíblia diz que Jesus ele se cinge com a toalha, coloca água numa bacia, começa a lavar os pés do discípulo e enxugar-lhe com a toalha em que estava cingido.
E quando ele fez tudo aquilo, que chegou a vez de Pedro, aí Pedro, como era aquele crente apressado, porque não tem irmãos aí que não espera a hora certa, fala na hora errada, bate com a língua nos dentes, aí depois vai sofrer as consequências, irmãos. Nós devemos ter muito cuidado. Jesus nos ensina: vigiai, vigiai. E a gente devemos saber até o que nós estamos falando, irmãos, para que depois não venhamos ter prejuízo com as nossas precipitações. E Pedro, irmão, se precipitou e disse: Senhor, jamais me lavarás os pés. Jesus disse assim: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aí Pedro se agoniou e disse: Senhor, não só os pés, mas as mãos, a cabeça. Aleluia. Olha a precipitação que é que dá, irmão. Ele que tomou a vez, não falou na hora certa, se apressou, irmãos, para tudo ter um tempo determinado por Deus. O salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, irmão, vamos esperar com paciência, vamos esperar com humildade, vamos esperar com mansidão, porque eu já me deparei, irmãos, com tantas situações. Eu já presenciei coisas, irmãos, que na hora eu só clamei a misericórdia de Deus para aquele irmão, para aquela irmã. Aleluia. Mas nesta noite, o apóstolo Paulo diz: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então, meus irmãos, eu tenho que suportar o meu irmão, eu tenho que suportar a minha irmã em amor, porque o amor, irmãos, é a única coisa que vai permanecer. Os dons, falar a língua vai passar, profetizar vai passar, interpretar a língua vai passar, discernimento de espírito vai passar, dom de cura e outros dons, mas o amor permanece. Aleluia. Então eu tenho que me suportar os meus irmãos em amor, suportando uns aos outros em amor. Jesus diz assim, quando aqueles doutores da lei perguntou a Jesus qual era o maior mandamento, e Jesus disse: amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Então, irmãos, eu tenho que amar o meu irmão como eu me amo, da mesma forma que eu amo a mim mesmo, que eu me zelo, que eu me cuido. Eu tenho que amar o meu irmão. É o que a palavra do Senhor nos diz. Lá em 13 de 1 Coríntios, Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria, nada me adiantaria. Então, meus irmãos, o amor é o principal na vida do crente. Nós temos que suportar uns aos outros em amor, como diz a palavra de Deus. E era isso que Paulo estava ensinando para a igreja de Éfeso. Esta palavra de humildade, esta palavra de mansidão, esta palavra de amor que ele estava transmitindo para a igreja, para os efésios ali. Aí eu pergunto para a igreja: esta palavra serve para nós, irmãos? Sim ou não? Sim. Por quê, irmãos? Porque passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus ela não passará. Tudo envelhece, mas a palavra de Deus ela não envelhece. Ela é nova a cada dia. Porque alguém até às vezes não se pronuncia corretamente e diz assim: ela se renova. Não, ela não se renova. Porque se ela se renovar, é porque ela ficou velha. A palavra de Deus, ela é nova, não é se renova, ela é nova a cada manhã. Por isso que esta palavra que Paulo ensinou à igreja de Éfeso há mais de 2000 anos, ou quase 2000 anos atrás, serve para nós hoje, para nós cumprir essa palavra, andar por esta palavra. Aí ele continua ensinando para a igreja e para nós nessa noite, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
Lá em Hebreus o escritor diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meu irmão, se eu não seguir a paz com meu irmão, se eu não seguir a paz com meu próximo, se eu não tiver paz com meu vizinho, se eu não tiver paz com a minha família, meu amado irmão, eu não verei o Senhor. É tanto que a palavra diz: seguir a paz com todos e a santificação, que hoje muitos e muitos não gostam de ouvir esta palavra santidade. Muita gente não aceita mais isso, não quer mais aceitar essa palavra santidade na doutrina. Quando os pastores estão ensinando a doutrina, quando o pregador está ensinando e falando sobre santidade, mas irmão, tem que ter santidade para ver a face do Senhor. Se não houver santidade, não veremos a face do Senhor. Temos que ter paz com o nosso irmão, viver em comunhão, viver em unidade. Mas pastor, eu procuro, ele não quer. Aí você já fez a sua parte. Se você procurou e ele não quis, ou ela não quis paz, você já fez a sua parte. Apenas ore por essa pessoa. Porque Paulo diz assim: se possível, olha o que Paulo ensina: se possível, tenha paz com todos os homens. Então Paulo ensinou dessa forma, é porque há ocasião que você quer, mas a pessoa não quer. Então o que é que eu vou fazer com essa pessoa? Eu vou amar, eu vou orar por essa pessoa. Não posso fazer mais nada. Eu não posso obrigar ninguém a fazer eu entrar no coração dela ou dele. Não posso. O que eu posso é orar. Aleluia. Agora devemos seguir a paz com todos, devemos andar em amor, devemos ter o Espírito pelo vínculo da paz. Lá na bem-aventurança do capítulo 5 de Mateus, Jesus diz assim: bem-aventurados pacificadores, porque eles são chamados filhos de Deus. Os pacificadores são pessoas que produzem paz. É aquela pessoa que quando chega no canto que alguém está brigando, ele procura amenizar a situação. Homem, tenha calma, isso não leva a nada, vamos acabar com isso. Isso aí é o pacificador. E para me falar isso, irmão, me lembro, uma vez um irmão em Mossoró vinha, aí tinha duas pessoas brigando, lá na esquina. E ele conhecia essas duas pessoas. Aí quando ele passou lá na frente, uma pessoa perguntou: o que é aquilo que está acontecendo ali? Ele disse: é dois católicos brigando. Sabe por que ele falou assim? Não é porque se fosse crente já dizia dois crentes brigando. Aí ele disse: é dois católicos brigando. Aleluia. Então, irmãos, devemos ser os pacificadores, pacificar a situação, né? Porque tem gente, irmão, por aí, irmão, que quer ver mesmo a coisa se destruir. Está acontecendo uma discórdia, está acontecendo uma desavença, aí a pessoa, tem gente aí do coração mau que coloca mais fogo ainda, para ver a coisa pegar fogo. Mas nós somos crentes, somos diferentes, irmãos. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós aprendemos que somos pessoas pacificadoras. Nós promovemos a paz, né? Para aqueles que ainda não têm paz. É por isso que o crente, quando passa por outro, diz: a paz do Senhor. Por quê? Porque ele tem paz. A paz do Senhor. E Jesus disse: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Então essa paz, irmão, nós recebemos a partir do momento que aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E nessa noite estamos aqui em mais um culto de ceia para aprendermos esta palavra. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus fala com Josué, substituto de Moisés, Deus fala para Josué e diz lá no capítulo 1, versículo 8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás.
Então, quando a gente observa a palavra, meus irmãos, quando a gente guarda a palavra, nós somos como uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Lá no Salmo 1, versículo 1 a seguir, o salmista diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia. Antes, o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Quando a gente guarda a palavra, quando a gente pratica a palavra, tudo que a gente faz prospera. Glória a Deus. Porque é promessa de Deus. Deus diz que aonde nós pisar a planta do pé vai ser abençoado. Aleluia. Então, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus está na tua vida, e aonde você pisar, Deus vai abençoar, porque você anda pela palavra, você cumpre a palavra de Deus. Agora, se eu fizer o contrário, irmãos, nada vai acontecer. Mas se eu andar pela palavra, eu serei uma pessoa abençoada por Deus, e aonde eu chegar, Deus vai abençoar. Até os ímpios Deus abençoa por minha causa. Faz que nem José no Egito. José chegou no Egito, aonde só havia idolatria. Porque lá no Egito, irmão, tinha Deus para todo gosto. Era só idolatria. E idolatria é algo que Deus abomina. É tanto que quando Deus entregou as tábuas do mandamento a Moisés, o primeiro mandamento que ele colocou logo lá no cabeçalho, lá no início, o primeiro mandamento, ele diz: não farás para ti imagem de escultura, não adorarás, não prestarás culto. Aí, meus irmãos, José chega no Egito, em meio à idolatria, lá no Egito, mas ele era crente. E o crente, quando é crente em todo canto. Aleluia. Ele pode chegar ou chegar, mas ele é crente. Ele dá o testemunho de crente. Ele é um Eliseu, que quando passa o povo fica admirado, e faz que nem fez aquela mulher. Tem observado que esse que passa toda noite para o culto é um santo homem de Deus. Tenho observado que essa que passa toda noite para o culto é uma santa mulher de Deus. Por quê? Porque você leva a palavra. Você guarda a palavra de Deus. Você é uma serva de Deus. Você é um servo de Deus. E José ali, quando chegou, irmão, em meio à idolatria, mas Deus abençoou a casa de Potifar por causa de José. Porque José era fiel. Era um jovem fiel a Deus. Aí aqui o versículo diz: há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamado em uma só esperança da vocação. Então, meus irmãos, Paulo aqui ensina a respeito do corpo. Este corpo aqui relaciona-se literalmente ao corpo humano, mas se relaciona ao corpo da igreja, porque existe só uma igreja. Jesus vem buscar a igreja universal, mas não é aquela universal do reino de Deus, não. Lá também Jesus vai levar também. Estou falando da igreja universal no sentido geral. É a Assembleia de Deus, é a igreja universal do reino de Deus, é Deus e amor, é a igreja batista. Aonde tiver um crente fiel a Deus, Jesus vai levar. Então é a igreja universal. Então existe um só corpo. Não existe dois corpos, não existe duas igrejas. A igreja que vai para o céu é só uma. É uma igreja só, é um só corpo. E Cristo é a cabeça da igreja. E eu agora me lembro, irmão, sabe, estivemos ali na Guanabara, e o pastor que pregou, ele disse uma coisa interessante que eu aprendi. Eu nunca tinha meditado nisso, irmão, porque ele prega muito, ele é muito solicitado para pregar. Ele passou o mês todo, irmão, todo dia ele estava no lugar, São Paulo, Rio, Goiás, Camboriú. Aí ele conversou comigo, que eu conheço ele desde 2006, quando eu pastoreava Água Nova, e nós pegamos amizade. Eu morava em Água Nova, ele morava em Major Salles, como mora ainda hoje. E ele disse: pastor, realiza o meu sonho. O meu sonho é conhecer Serra do Mel.
o meu sonho é pregar na igreja da Serra do Mel. Aí eu disse, após eu vou lhe ajudar você chegar aqui. Aí entrou em contato com os dirigentes, inclusive até com o nosso irmão Micael, para quando os irmãos desejarem convidar ele para pregar, ele está à disposição. É um homem humilde, né? Não é esse pregador que coloca preço, não. Ele apenas pede a ajuda do combustível, e se der para ter uma oferta de amor, ele também aceita, porque ele vive itinerante, né? Pregando, vendendo algumas coisas que ele vende, gravata, broche, livro, essas coisas. Então, meus irmãos, ele falou uma coisa interessante. Ele disse que estava escalado para pregar em Natal, só que ele já ia chegando de viagem de Camboriú, que ele foi pregar em Camboriú. Aí quando ele chegou, aí ele disse, mulher, eu vou para Natal, botou com a agenda lá. Aí a mulher disse, não, vai não. Você não vai não, porque você já passou essa ruma de dia fora e já vai viajar de novo, passa o final de semana com a gente. Não, mas eu vou porque já está agendado, o que é que o pastor vai pensar? Ligue e desmarque. Aí ele disse que brincando com a mulher, fez assim. Ele brincando com a mulher disse, olha mulher, eu sou o cabeça, viu? Aí a mulher disse, eu sou o pescoço, de cabeça não anda sem pescoço. Oh, coisa boa, né? Interessante, né? Eu nunca teve evitado isso, né? Então, irmãos, nós somos a cabeça, mas a mulher é o pescoço, viu? E cabeça não anda sem pescoço. E ali ele desmarcou a agenda e passou o final de semana com ele, mas encontrou aquela experiência ali que nós achamos muito interessante. Então, meus irmãos, só existe um só corpo, um só espírito, né? Um só espírito, como também foste chamado, em uma só esperança da vossa vocação. Existe uma esperança para o crente, a esperança que não morre, porque o ditado do mundo a esperança é a última que morre. O crente é diferente. A esperança do crente não morre. Sabe por quê? Porque a esperança do crente é Jesus. Verdade. E Jesus nunca vai morrer. Já morreu a primeira vez para cumprir a obra redentora da salvação. Mas ele ressuscitou e vive para todo sempre. Não morre mais. Então a esperança do crente, irmão, ela não morre, porque a esperança do crente é Jesus. É verdade. Aí o versículo 5: há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então existe só um Senhor, que é Jesus. Existe uma só fé e um só batismo. Falando de batismo, nós vamos daqui a pouco fazer a profissão de fé do nosso irmão. E nós sabemos, irmãos, que existe um só batismo nas águas. Aquele batismo de criança, aquilo é ilusório, aquilo não existe na Bíblia. Aquilo é porque a pessoa que não conhece a palavra, aí aceita tudo. Mas o batismo de criança não é bíblico, é algo inventado pelos homens. E o pior de tudo, para ganhar dinheiro, né? Porque você sabe que o batismo de criança eles cobram, né? Talvez hoje alguns queiram fazer de graça para ganhar terreno, porque sabe que a igreja evangélica está crescendo, tem crescido muito. Mas nós sabemos que não é bíblico o batismo de criança. A prova é tanta que Jesus se batizou com 30 anos de idade. Se batismo de criança fosse bíblico, Jesus tinha se batizado ainda quando criança. Mas não, Jesus deu exemplo em mostrar que o batismo nas águas é quando a pessoa decide obedecer a Deus. Aceita Jesus e anda pela palavra e decide se batizar nas águas. Eu aceitei Jesus, irmãos, no dia 25 de maio de 91, dia 23 de junho eu me batizei. Era um desejo tão grande, irmão, de descer as águas, de se batizar nas águas. E no dia 28, com 28 dias, eu me batizei nas águas. Dia 23 de junho. Ia fazer um mês ainda, com 28 dias. Porque, irmãos, batismo nas águas é um mandamento bíblico. É uma ordenança de Cristo. Porque Cristo deixou duas ordenanças para a igreja: batismo nas águas e ceia do Senhor. Então, é uma ordenança. É tanto que ele diz: aquele que crê por batizado será salvo. Agora o irmão pode me perguntar: mas pastor, batismo salva? Não, batismo não salva. Agora, se eu sou crente e sei que é uma ordenança de Cristo, o que eu devo fazer é obedecer à ordenança de Cristo.
Porque a gente fica até assim, às vezes, que tem irmão, não, pastor, eu já sou crente 25 anos, 30 anos, mas eu nunca, não estou preparado para o batismo, não. Ô irmão, 20 anos de crente, não está preparado ainda? 25 anos de crente, não está preparado ainda? E para ir para o céu, como é que vai ficar? Porque se eu não estou preparado para cumprir algo literal aqui na terra, que é o batismo, nas águas, e para ir para o céu, irmão, como é que está a minha situação? Mas a Bíblia diz, irmãos, que o batismo é a ordenança de Cristo. Então, o batismo é um só. Se porventura vier uma pessoa de outra igreja, de outra denominação, se congregar na Assembleia de Deus, se lá na igreja dessa pessoa batizou ela lá por imersão, que é mergulhando, e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a nossa igreja ela aceita esse batismo porque é o correto. Agora, existe igreja por aí, irmão, que não batiza por imersão, batiza por aspersão. Que o batismo de aspersão é aquele que coloca a água na cabeça, aqueles pinos d'água na cabeça. E outras igrejas não batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, só batiza em nome de Jesus. Está errado também, porque a fórmula do batismo é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lá em Mateus 28, 19, Jesus ensina: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém chegar aqui de outra igreja, querer se congregar com a gente, e se ela foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e foi mergulhada, nós não fazemos outro batismo. Por quê? Porque só existe um batismo, não existe dois batismos, né? Então, meus irmãos, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então está aqui esses ensinamentos de Paulo para a igreja de Éfeso, e automaticamente nessa noite esse ensinamento é para nós, que vivamos com toda a humildade e mansidão.